Dando continuidade à nossa programação, vamos agora para a aula do estilo de vida à vacina contra HPV, as mensagens da comunicação sobre prevenção primária do câncer, um tema que será abordado aqui para nós com o Dr. Juliano Cunha, ele que é diretor de comunicação da SBCO. Dr. Juliano, muito boa aula para você. Bom dia, Moura, bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para podermos esclarecer aí muito sobre o que se fala em relação ao estilo de vida, a prevenção primária ao câncer. E parabéns pelo dia de hoje, dia do jornalista, vocês são fundamentais aí nessa jornada junto conosco aí em relação aos cuidados com o paciente oncológico. Então, vamos lá. Só me diz se está ok, Moura. Tudo bem? Consegue me ver aí? Está sim, doutor. Ok, Vou sair então aqui vamos lá. novamente, mas estava tudo certo. Beleza. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E vou começar com uma provocação, né? A gente escuta direto ouvir alguém falar, mas ela era tão saudável, atleta, vegana, comia direitinho e ainda teve câncer, né? Para que eu preciso ficar com um estilo de vida saudável, fazer todos aqueles checklists que a gente vê hoje de vida saudável, sendo que mesmo assim ainda as pessoas continuam tendo câncer, né? Prefere ficar de boa aí sem inventar moda e curtir as coisas boas da vida. Mas vamos ver até onde isso precisa ser considerado e o que essa provocação precisa trazer para a gente. A minha sensação é que a gente continua cuidando das pessoas como se fosse aí, o cuidado fosse esse balde cheio de água, mas essa água continua escapando aí em vários furos. O que a gente ainda pode fazer para melhorar, para prevenir o câncer na população? Todo mundo aqui está cansado de ouvir falar do clichê que é melhor prevenir do que remediar. E a gente aqui vai falar de prevenção primária. Conceituando prevenção primária, é aquela que reduz a incidência das doenças. Como? Promovendo bem-estar e saúde. Quando a gente fala de prevenção de doenças, evitar com que essas doenças existam, tem duas formas da gente fazer isso. Uma é mudança de hábitos, mudança do estilo de vida. E a outra é através das vacinas, através das campanhas de vacinação que são tão bem executadas no nosso país, ou foram tão bem executadas por muito tempo. Mais um clichê aqui que vocês nos ajudam demais, né? Informação é poder. Eu ainda digo que é poder e salva vidas. O jornalista, o comunicador, nós da classe médica, nós temos aí o poder da influência estratégica. De acordo com o jeito com que a gente coloca uma mensagem nas redes sociais, na mídia, no jornal, na TV, a gente consegue, através de uma mensagem de fácil entendimento, transformar isso em mudança de comportamento. Lembrando que hoje em dia o nosso papel fundamental é estar baseado em evidência científica, combater as fake news, é trazer para junto da sociedade informações que sejam reais e que sejam embasadas aí em ciência, né? Cada dia a gente tem um leão aí para derrubar o tanto de fake news que a gente tem convivido. Quando a gente fala em câncer no nosso país, nós temos aí mais 700 mil novos casos de câncer, né? A gente está falando realmente de um problema de saúde pública. E de uma forma geral, a gente fala que o tratamento para padrão e todo mundo pensa que a cirurgia, químio, rádio, imunoterapias-alvo, essa tecnologia toda, é o padrão ouro para o tratamento do câncer e para por aí. Mas a gente está vendo, na verdade, a ponta desse iceberg. Se a gente olhar um pouco mais além, tudo isso, o desenvolvimento do câncer, está relacionado a outros fatores, a inflamação, a obesidade, sedentarismo, os vícios, álcool, tabagismo, alimentação, estresse e sono. Vou convidar vocês a pensar um pouquinho fora da caixa. Quando se faz um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que as pessoas falam é o que causou o câncer. Foi depressão? Foi a separação? Foi a perda do filho? Foi que ele bebia demais? Foi o anticoncepcional? Eu te falo que eu tenho aqui mais de 14 pontos-alvo aqui que podem desenvolver um câncer. Então, não dá para colocar a culpa numa coisa só, então também não dá para colocar o tratamento em um pilar só, né? E a gente vê aqui vários estudos que mostram, como por exemplo o EPIC, que é atualizado aqui em 2021,
O que está verdinho é bom em relação a evitar o câncer e reduzir a mortalidade. As dietas mediterrâneas, a atividade física e, pelo outro contrário aqui, álcool, obesidade, estão em vermelho aí e tem relação com maior mortalidade. A gente sabe que quanto mais estressado, quanto mais estresse nosso e celular, mais a gente encurta o tamanho da célula, menos a gente vive. Vários são os estudos que tentam relacionar estresse com câncer. A gente não consegue fazer essa relação direta, mas indiretamente a gente entende que as pessoas que têm uma capacidade de estresse oxidativa maior, elas têm uma maior predisposição a câncer. Vários estudos mostram que imunidade baixa e obesidade estão relacionadas ao câncer. Se fala demais hoje em microbiota, né? O nosso intestino ganhou um papel de destaque. O que a gente come vale demais. Então, uma dieta saudável tem a ver com os bichinhos que tem lá dentro do nosso intestino, a nossa microbiota. Microbiota saudável reduz risco de câncer. O câncer, quando a gente tem aí ultraprocessados, fast foods, a gente tem uma microbiota doente e um resultado em relação ao próprio tratamento e incidência do câncer maior. Várias publicações mostrando obesidade com aumento do estrogenismo, aumento da insulina, alteração do microbioma e alteração e desenvolvimento do câncer. Para isso, pensando nisso, surgiu a Escola Americana da Medicina do Estilo de Vida, há mais de 20 anos, e colocou esses 6 pilares: a alimentação, o movimento, o exercício, a redução dos riscos, o controle do estresse, o sono e as conexões sociais e os relacionamentos saudáveis. Hoje estuda-se até a colocação de um 7º pilar, que é a espiritualidade, a fé. Vocês nos ajudam colocando reportagens assim, falando que o seu alimento seja o seu remédio, falando que se a gente tirar os ultraprocessados, se a gente escolher um estilo de vida saudável, a gente reduz cerca de 30% a 40% a incidência do câncer. E se isso viesse em termos de uma pílula, de um comprimido, no formato de um comprimido, seria muito mais eficaz, né? Porque ninguém hoje está muito afim de botar o tênis, parar de fumar, comer uma dieta equilibrada, mudar o estilo de vida. Se tivesse remédio, seria mais fácil. Digo para vocês que os nossos guidelines não mostram dieta milagrosa, eu tenho que colocar verdura no prato, um prato colorido, reduzir o consumo de carnes, de ultraprocessados, de bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas. Mas não tem nenhum segredo. O que a gente precisa é manter um peso corporal adequado ao longo de toda a vida. Vários estudos mostram que câncer e obesidade estão linkados aí na mulher, câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de ovário. Beber é seguro? A gente já sabe também que o melhor é não beber. Não tem dose segura. Quanto mais essa linha azul, quanto mais se bebe, maior o consumo de bebida alcoólica, maior é o risco de câncer. Esse mesmo estudo que eu apresentei antes, o EPIC, mostrou um risco atribuído às mulheres que consomem bebida alcoólica em cerca de 5% no aumento do câncer de mama. E atividade física, onde está o seu benefício? Nós vemos aí que quanto mais eu aumento a atividade física, diminuo o meu peso, diminuo o meu comportamento sedentário, diminuo um punhado dessas estruturas bioquímicas, esses ciclos aqui fundamentais no funcionamento das células, e acabo diminuindo o risco de câncer. Inúmeros trabalhos que mostram que a atividade física está associada com redução do risco de câncer, antes, durante e depois do tratamento. O que diz os nossos guidelines? Faça de 150 a 300 minutos de atividade física por semana, intensidade moderada. Se você for fazer uma atividade mais intensa, pode ser de 175 a 150. O importante é manter-se ativo. Eu costumo dizer também que qualquer movimento importa e que atividade física, então, tem que ser vista como remédio. Em relação à mama, quem fazia atividade física antes de ficar doente, quase 20% de redução de mortalidade. Quem faz atividade física durante o tratamento tem seus benefícios. E depois do tratamento, 40% de redução de mortalidade. Então, não dá para ficar parado no paciente oncológico. Vários outros estudos, meta-análises, que mostram que antes ou depois do diagnóstico do câncer, eu tenho redução de mortalidade. Vários guidelines nacionais mostrando isso também. E uma pesquisa nacional mostrou que aquele médico que não faz atividade física, não tem um estilo de vida saudável, ele tem menos chance de recomendar isso para os seus pacientes. O médico que não se exercita tem 2,5 vezes menos recomendação sobre mudança do estilo de vida. O sono. A gente já tem aí falando que sono, que tem na cabeça que sono é para os fracos, sono é perda de tempo, né? Hoje, no mundo moderno, todo mundo workaholic aqui, o ócio e não dormir parece que
é chique, né? Mas não é bem assim. Lembrar que as mulheres, ó, 60% delas têm insônia na menopausa. Não dormir, eu altero todo esse ciclo sono-vigília, dia-noite, altero a produção hormonal, diminuo a produção de melatonina e causo muito transtorno no nosso organismo. Trabalhadores noturnos, pessoas que trabalham em hospitais à noite, mulheres, têm mais risco de câncer de mama, quase 20% aí no aumento do câncer de mama. A própria Organização Mundial já colocou a privação do sono como um fator de risco para câncer. Manejar o estresse dentro da medicina do estilo de vida é importante. Como? Através da atividade física, dormindo bem, através de práticas de meditação e de yoga e através das conexões sociais. Nós temos estudos também que mostram que a meditação é importante para o paciente oncológico. Nós temos aí as Blue Zones, que já são tema de filme, de documentários, são lugares onde as pessoas são mais longevas. E por que elas vivem mais? Isso não depende da geografia. Eu tenho nos Estados Unidos, tenho no Japão, tenho na Europa. Mas essas pessoas vivem diferente, porque elas dormem bem, elas movimentam-se, elas têm a família como primeiro lugar, elas pertencem a determinadas tribos, elas até bebem vinho, mas com moderação, reunidas à mesa junto com os amigos. Elas têm conexões sociais. A dieta poderia ser próxima daquela dieta com mais vegetais, mediterrâneas. E uma coisa que eu sempre acho interessante é que elas comem até 80% da saciedade. Então, elas não comem até o máximo que seria possível. Isso ajuda na redução da obesidade e também reduzindo a incidência dos tumores. E uma outra coisa que cabe a nós falar é que todo mundo fala, por que eu não tenho uma vacina contra o câncer? Né? A notícia que todo mundo gostaria de ver, o mundo espera uma vacina contra o câncer. E se eu disser que ela já existe? A gente tem a vacina do HPV, que previne não só contra o câncer de colo de útero, mas de vulva, vagina, orofaringe, canal anal, pênis. Então, nós temos essa vacina. Essa vacina comprovadamente reduz o risco da incidência, por exemplo, do câncer de colo uterino em mais de 85%. Nós temos já isso incorporado no Sistema Único de Saúde. Meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade, pacientes oncológicas até os 45 anos. Então, nós temos isso dentro do nosso calendário. Mas, infelizmente, a gente ainda vê uma baixa aceitação. Nós precisamos trabalhar em conjunto para conscientizar e atingir um desejo da Organização Mundial de Saúde, que é erradicar o câncer de colo uterino. A gente está falando de uma doença que é devastadora, que é o câncer de colo uterino, causada por um vírus, que nós temos uma vacina para eliminar esse vírus, eliminar a doença, mas que a gente ainda não atingiu o nosso objetivo. O Brasil precisa melhorar, mas nós temos países como a Austrália, países europeus, onde a redução do câncer de colo uterino já chegou a esses níveis que a gente está falando. Então é por isso que eu falo do trabalho em equipe, não só com os profissionais de saúde, mas junto com vocês. Lembrar que a gente está falando aqui de prevenção primária, de mudança de comportamento, isso é dificílimo, é mais fácil tomar um comprimido do que botar um tênis e melhorar o que a gente coloca no prato. Mas existem fases para isso, existem estratégias para isso. Muitas vezes a gente vai recair, mas é possível voltar e continuar com a busca de um estilo de vida mais saudável, né? Tem estratégia, a gente chama isso de método SMART, a gente combinar com a paciente, combinar com a sociedade, o que é possível, o que eu quero agora, perder quanto de peso, em quanto tempo eu consigo fazer isso, é uma meta realista, para que isso é importante para mim? E vamos combinar quanto tempo eu consigo fazer isso. Então, devagarzinho, a gente vai estipulando novas metas e alcançando esses objetivos. A minha proposta para a gente começar segunda-feira é começar a tampar os buraquinhos desse balde aí, para a gente conseguir mais e mais chegar a um estilo de vida que vá dar aí, mas redução do risco de câncer na nossa população. E para facilitar aqui, o que precisa é de receita da vovó, comer de verdade, movimentar-se, eliminar os vícios, dormir bem, estar presente, focado no hoje, né? Manter-se calmo e vacinar-se. Gostaria de agradecer e estamos aí mais para a gente conversar um pouco aí na hora do debate. Doutor Juliano, muitíssimo obrigado por sua aula. Nos vemos logo mais no debate. Temos, inclusive, até uma pergunta sobre HPV que vamos poder trazer aqui no momento do debate. Vocês que estão assistindo aqui a transmissão ao vivo, vocês podem deixar as perguntas que, no momento do debate, nós vamos trazê-las aqui para a nossa discussão. Obrigado, doutor Juliano.